Estamos de volta e agora o nosso assunto é plástica gengival. A busca pelo sorriso perfeito é feita pela grande maioria das pessoas. Quem é que não quer ou nunca teve a vontade daquele sorriso aberto, branquinho, com dentes perfeitos? A gente sabe que existem aparelhos dentários que auxiliam nesses casos. Mas e para aquela gengiva que parece ter crescido mais do que deveria, que dá aquela sensação de dente pequeno e que incomoda na hora do sorriso? Tem solução para isso também. Nós vamos conhecer um projeto único no mundo e que vem trazendo aos pacientes o tão sonhado sorriso bonito. Para falar comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Ricardo Gapski, que é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Rafael, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutor, o senhor é cirurgião dentista, mas também pode falar periodontista, né? Isso, com especialidade em periodontia. Muito bem. Doutor, explica pra gente o que acontece com as pessoas que faz com que essa gengiva, pelo menos aparentemente, apareça, eu falo aparentemente porque eu não entendo do assunto, certo, que parece que a gengiva cresce mais. Bom, existe, na maioria dos casos, é um fator genético. Ou seja, são crianças, eles, na época infantil, já têm esse sorriso gengival. E desenvolve a parte adulta e continua com esse sorriso gengival. E, portanto, eles passam a vida inteira com essa condição se não procuram algum tipo de tratamento. Ou pode ser, em poucos casos, o desgaste dos dentes ao longo da vida, fazendo com que os dentes abaixem e, portanto, faça com que a gengiva também abaixe. Entendi. Isso, então, é um fator ambiental, um fator de comportamento, um fator de alimentação, por exemplo. Entendi. Bom, na nossa conversa aqui, antes da gente começar a gravar o nosso programa, o senhor falou que até mesmo a escovação, se for feita de uma maneira errada, pode também influenciar nesse sentido da gengiva, né? E de repente, sim, ao longo da vida, precisar de uma cirurgia dessa. Com certeza. 50% da população mundial ela sofre de retrações de gengiva. Nesse caso, não é a forma de você mostrar muita gengiva, ou é de ter os dentes mais alongados do que eles são. Entendi. A maioria da população desconhece que existe um tratamento para isso. E é um tratamento relativamente simples. A gente diz que é um tratamento microplástico em que pode ser corrigido essas retrações. Essas retrações têm um impacto estético, têm um impacto principalmente em sensibilidade. Pacientes não conseguem tomar um sorvete, não conseguem tomar uma água gelada. Porque até um líquido quente, né? Às vezes. Porque você tem a região do dente, que é chamada raiz exposta, e isso afeta até a condição de vida do paciente. A qualidade de vida, exatamente, né? E quando é que surgiu essa cirurgia plástica gengival, né? Vamos chamar assim para o pessoal em casa entender melhor. A microcirurgia plástica gengival, os primeiros estudos vieram na década de 60. Estudos iniciais, estudos em animais. Ela começou a ser passada à população na década de 80 e foi disseminada bastante nos Estados Unidos na década de 90 e nessa década. E aí começou a vir para o Brasil também? No Brasil ela é uma área muito tímida. Ela é uma área que a maioria da população desconhece. Até os pacientes que me procuram, eles vêm por outros motivos e não a retração. E eu tenho que mostrá-los que eles têm essa condição e que tem tratamento para isso. E realmente os profissionais da área da periodontia também não utilizam muito essas técnicas. É um caso que é uma área que está se desenvolvendo, eu acredito, no Brasil. Doutor, nós pegamos aleatoriamente na internet 3 casos que, aparentemente, para nós que somos leigos, parecem ser casos iguais. Mas eu tenho certeza que o senhor vai desmistificar isso ali e mostrar para a gente que são 3 casos que necessitam ali de tratamentos diferentes, né? Eu gostaria de pedir para a gente colocar a primeira foto no ar. Doutor, naquele caso ali, o que o senhor faria, por exemplo? Bom, naquele caso, essa paciente, que eu acredito ser feminina, primeiro, ela não tem a proporção dos dentes harmoniosa. Ou seja, ela tem dentes curtos, se você observar. Ela, com uma microcirurgia plástica, nós conseguimos corrigir já essa condição. Nesse caso, seria o corte da gengiva ali, correto. Então. Só que, além disso, nós não podemos fazer um corte até a linha labial. Porque você vai tirar da proporção, que a gente diz uma proporção áurea, uma proporção harmoniosa, o dente dessa paciente. Ela provavelmente vai ter que ter algum tipo de cirurgia ortognática, ou seja, uma mudança
a localização, eu digo, da mandíbula superior. Da estrutura mesmo óssea aqui, então. Ou a complementação não cirúrgica com toxina botulínica em asa de nariz. Entendi. Vamos para a próxima fotografia, então, por favor? Nesse caso aí agora, doutor. Esse caso é muito parecido com o anterior, só que ela, além de ter uma desproporção do sorriso gengival, ela possui uma desproporção até dentária. Aham. Se você olhar, alguns dentes são menores do que os outros e não tem uma parte harmônica. Portanto, ela vai ter uma cirurgia plástica gengival e também um auxílio de restaurador, ou seja, facetas ou coroas, para que ela tenha um sorriso harmonioso. Nesse caso, ela teria que passar por um bucomaxilo ou não? Seria esse o profissional que faria isso? Não, nesse caso seria um profissional na área de estética. Na área de estética mesmo. Que faz facetas, faz coroas de porcelana. Então, é um caso que envolve tanto a plástica gengival como a correção para a proporção dos dentes ficarem corretos. Ok, vamos então para a última foto. Nesse caso aí, doutor, parece também que é um caso meio parecido com os anteriores. O senhor faria o mesmo tratamento nele? Há algo de se ressalvar. Nós conversamos sobre o fator ambiental. Se nós olharmos os dois dentes da frente dela, você pode ver que estão desgastados. Ah, é verdade, certo? É bem visível. Então esses dentes abaixaram ao longo da vida dela. Seja porque ela tem um problema de bruxismo, ou ela tem o costume de morder ali naquela região, alguns hábitos, e então ela vai ter que realmente passar por uma cirurgia plástica e por uma cirurgia de bucomaxilo. Ou seja, elevar a mandíbula superior totalmente. Ok, doutor. Bom, a gente sempre quando fala sobre cirurgia plástica, as tradicionais, vamos dizer, né? Vamos pensar numa mulher que quer aumentar o seio, de repente, ou fazer uma lipoaspiração, sempre voltado mais para a estética. Isso, às vezes, não impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, diferentemente de uma cirurgia gengival, que quando a gente sabe que a pessoa que faz, além de melhorar a estética da face, traz também uma maior qualidade de vida, né, para a pessoa. Como nós acabamos de ver ali na foto, a pessoa com o dente ali cerrado, né? Essa cirurgia também visa isso, melhorar mesmo o dia a dia dessa pessoa, no âmbito da saúde mesmo. Especialmente em casos de pacientes que sofrem de retrações de gengiva. Nós temos uma melhora estética extraordinária e, claro, uma qualidade de vida em que pacientes não podem se alimentar, como dito antes, de alimentos cítricos e alimentos gelados, não conseguem fazer uma escovação adequada porque tem sensibilidade nessas áreas. Tá certo. Doutor, eu vou pedir rapidamente uma licencinha para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com exemplos de gente famosa que também fez esse procedimento cirúrgico. Não saia daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é cirurgia plástica gengival. Você já ouviu falar sobre isso? Espero que sim, e se não, vai conhecer aqui com a gente então. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, conversando comigo sobre esse assunto, o Dr. Ricardo Gapski, que é cirurgião dentista. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença. A honra é minha. Doutor, a gente tem um dado aqui que 100 milhões de brasileiros hoje têm a retração gengival, né? É um número alto isso, né? Altíssimo. E existe o desconhecimento por parte da população que existe um tratamento em relação a essas retrações de gengiva. Pois é, a gente vê muito assim, por exemplo, nós temos algumas imagens aqui agora de artistas que fizeram essa cirurgia. E são pessoas que a gente comumente vê na televisão, de repente aparecem com um sorriso de um jeito e como num passe de mágicas aparecem com ele, vamos dizer entre aspas aí, consertado, né, doutor? Sim. Se a gente puder colocar no ar já a primeira imagem ali, ó, da Glória Pires. Lá no início da carreira, olha como era o sorriso dela e agora como é que está. O que o senhor diria do caso dela aí, doutor? O caso dela foi muito bem feito. Ela envolveu, no caso dela, com certeza, uma cirurgia plástica gengival para aumentar o tamanho desses dentes, porque se você observar a foto inicial dela, quando ela era jovem, ela tinha um sorriso em que mostrava muita gengiva. Mas os dentes estão pequenos também. Então eles foram alongados, provavelmente foi feito um trabalho de facetas ou um trabalho ortodôntico para se obter aquele resultado.
Bom, ali a gengiva dela mesmo, o pós-cirúrgico, ali o resultado ainda aparece. Mas isso vai muito, assim como numa outra cirurgia plástica, que vai muito da vontade da pessoa, eu quero que fique dessa forma ou daquela, nesse caso também. Se eu quero que ainda continue aparecendo um pouquinho da gengiva, ou mais ou menos, a pessoa também tem essa opção de escolha, né? Absolutamente, até porque a estética é algo o que o paciente se vê e se acha agradável. Não existe você indicar estética para um paciente. Você guia ele pode estar num estágio do tratamento em que ele esteja feliz e contente. Sim. Então, portanto, no caso da Glória, ela poderia partir para uma cirurgia bucomaxilofacial, mas ela pode estar contente com o sorriso que ela tem hoje. Doutor, nós temos uma outra fotografia de uma outra atriz agora, se a gente puder colocar no ar também, a Bárbara Paz. Nesse caso, parece que foi um pouco mais complexo, pelo menos assim é a visão do leigo falando, né? O que deve ter acontecido aí, doutor? Vamos primeiro observar a primeira foto, a foto, vamos dizer, pré-operatória, né? Ela tem uma mandíbula superior curta, ou seja, você tem um corredor de bucal, que a gente diz, os dentes laterais, elas não estão em harmonia com o sorriso. Então, provavelmente, ela teve um procedimento chamado expansão de maxila. O que isso significa? É você tornar o sorriso agradável através de ortodontia ou através de cirurgia. Alargar o céu da boca ali no isso, português, vamos dizer. Exato, afastar os dentes de trás. Entendi. Para que você tenha um sorriso harmonioso. Depois ela com certeza teve uma cirurgia plástica gengival, por ser norte-americana, como lá é muito mais difundida essa área, e na Califórnia ainda, existem profissionais maravilhosos quanto a isso. Se a gente puder voltar a foto dela enquanto o doutor está falando ali. E ela fez, você pode observar que alongaram os dentes dela com cirurgia plástica gengival, ela fez um clareamento e finalizou com facetas, provavelmente. E ficou bem bacana. Muito bonito. Resultado Agora, doutor, o senhor fala muito sobre harmonia. É interessante a gente dizer que quem faz essa cirurgia, primeiro tem que ter uma indicação ali, né? Porque o paciente vai lá, primeiro para ver se é possível fazer a cirurgia plástica, assim como qualquer outro procedimento plástico também. Agora, na questão do sorriso bonito, sorriso perfeito ali, vocês levam muito em consideração isso, né? Por exemplo, o formato da boca, do nariz, as sobrancelhas, para ver justamente essa harmonia que o senhor tanto fala aí, né? Exatamente. A minha clínica, a gente começa com uma fotografia facial. Ou seja, você tem que ter uma harmonia do sorriso baseada no fenótipo, o tipo de face que o paciente tem. Se o paciente é feminino, ela vai ter uma cirurgia plástica diferente, gengival. Se o paciente é masculino, ele tem uma gengiva mais arredondada. Então, existem pormenores cirúrgicos que têm que ser vistos com muita atenção, certo? Bom, para trabalhar com esse tipo de procedimento, existe, acredito que uma equipe grande de profissionais, né? Como é que o senhor atua lá na clínica? A minha clínica atua de acordo com a complexidade do caso. Claro, quanto mais complexo, mais profissionais envolvidos. Nós atuamos desde a minha equipe direta, a minha equipe de instrumentação, a minha equipe cirúrgica, até uma gama de 8 profissionais. Por exemplo, de outras áreas ou ligadas também à área de odontologia? Não, ligado à medicina. E esse é um projeto que veio da Itália e da Califórnia e nós estamos trazendo para o Brasil, que é o projeto Sorriso Creation. Veja, 80% quando um paciente sorri, uma pessoa ela vê a parte mais harmoniosa da face como o sorriso, em 80% dos casos. Tá certo. Ou seja, quando você conhece uma pessoa e ela sorri, isso vai se tornar mais agradável e tem um maior impacto da paciente. A gente está ligando a endocrinologia, ou seja, o emagrecimento, que vai impactar o sorriso e qualidade de vida. Nós estamos adicionando blefaroplastias, ou seja, melhorando os olhos do paciente. A toxina botulínica em masseter, que afina o rosto do paciente. Isso é feito por médicos da área estética, tá? E vários outros, ortodontistas para correção de dentes, profissionais na área de estética, uma gama enorme de pacientes, de profissionais, perdão, e eu na minha clínica eu tenho todos
a condição de ter todos esses profissionais. Esses profissionais. Tá certo, doutor. É o que a gente diz sempre, né? O sorriso da pessoa é o cartão de visita. O senhor já adiantou nesse bloco aqui o projeto que a gente deixou para o terceiro bloco aqui, que é o Sorriso Creation. Mas daqui a pouquinho nós vamos agora para um rápido intervalo. E assim que a gente voltar, a gente entra nesse assunto agora, que eu quero que o senhor explique para a gente o que é esse projeto que é único no mundo, que eu fiquei sabendo. E você não sai daí, fica com a gente. Nós demoramos um minutinho só para voltar. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é cirurgia plástica gengival. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Ricardo Gapski, que é cirurgião dentista. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Bom, como a gente adiantou antes do intervalo comercial, eu gostaria de falar com o senhor agora sobre um projeto que ele é único no mundo, mas já existe em outras regiões também. Aqui no Brasil, o senhor foi o primeiro a trazer, que é o Sorriso Creation, né? Correto. Esse projeto, ele engloba o tratamento facial do paciente junto com o odontológico. Que é o que a gente falava anteriormente, né? Essa questão da harmonia aí, né? Exatamente. Do rosto. Hoje estão desagregados essas áreas. Uma paciente, ela vai fazer um lifting ou ela vai tratar com um dentista. E às vezes ela trata o lifting e ela tem um problema estético odontológico. Sim. Não é tratado de uma maneira única. Entendi. No nosso caso, nós digitalizamos a face do paciente e sorriso do paciente e temos uma equipe inteira para que a face do paciente, se indicada, cirurgia plástica facial, até pequenos procedimentos faciais plásticos, com os procedimentos odontológicos. O senhor criou até no consultório um estúdio, né? Que funciona um estúdio fotográfico, de vídeo também, justamente para poder fazer esse estudo completo, né? Do paciente. Exato. E nós temos uma equipe toda formada no exterior, que atua aqui em Curitiba, por sorte nossa, né? Nós curitibanos temos essa qualidade de profissionais aqui, e ela vai passar por um exame completo, se indicada por esses profissionais, mas eles estão ligados diretamente ao projeto. E o projeto é apresentado de uma vez só para o paciente. Entendi. O que não acontece no Brasil. Quando é que o senhor trouxe aqui para o país essa iniciativa? Nós começamos a equipe a se unir há 2 anos atrás. Foi metade do ano passado que nós começamos o material de divulgação e agora nós estamos em início de tratamentos de pacientes. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Já tem alguém que participou desse projeto em si, não das cirurgias convencionais como o senhor já faz há anos, mas do projeto mesmo, tem alguém já que participou de todo o processo aí? Estão em tratamento. De tão novo agora que eles estão em tratamento. Chegaram já ao momento da cirurgia ou ainda não? Está naquele pré-operatório? Em alguns casos, Rafael, nós fazemos a parte odontológica antes da plástica. Em outros casos é o contrário. Então, realmente, uma análise muito crítica das fotografias, vídeos e análise numa reunião de todos esses profissionais que nós fazemos, nós chegamos a um projeto de plano de tratamento único para o paciente, para a harmonia facial e odontológica dele. Que bacana. E onde é que o senhor conheceu essa ideia, teve esse primeiro contato, vamos dizer aí? Bom, eu sou um sorriso perfeito, né? Eu sou um palestrante que palestro em vários países. E eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles. E em Los Angeles, eu conversando com um profissional que atuava dessa forma, eu estava iniciando esse projeto e eu achei maravilhoso. Até porque eu tenho cirurgiões plásticos ligados à minha clínica. Fora do país. Fora do país. Então, esse projeto foi trazido para Curitiba. Nós fizemos todos os contatos para obter os melhores profissionais e agora ele está em finalização e começando a ser divulgado. Tá certo. Doutor, essa área da cirurgia plástica, né, da gengival, como é que é o ensino dela, a parte da, vamos dizer, acadêmica aqui no Brasil? Ela é difundida? Quem está fazendo o curso de odonto encontra essa especialização com facilidade aqui? Como é que funciona? É claro que existe, eu não quero de maneira alguma julgar as instituições, mas existem alguns grupos que se dedicam mais a certas áreas e outros não. Poucas universidades na área de periodontia, na área de graduação, ou seja, quando ele se forma como cirurgião dentista, tem como currículo a cirurgia plástica gengival. Entendi. Agora, a área da periodontia, ela tem uma gama muito grande e gama importante,
como o tratamento de gengivite, tratamento de periodontite, ou seja, perda óssea em volta dos dentes. Isso é ensinado em todas as universidades brasileiras. Agora, doutor, quem tem esse problema, né, da gengiva aí um pouco maior, que aparece mais, existem outros, além da estética, existem outras questões ali que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, acumula muito mais bactéria ali também, sujeirinhas, né, também. Exatamente. Nos casos, como foi dito anteriormente, que são específicos de cada paciente, ou crescimento gengival sobre os dentes, eles vão fazer com que se acumule mais placa na gengiva. Esse procedimento é muito fácil realmente de ser controlado e tratado, de tirar esse excesso de gengiva e, portanto, tirar áreas onde que a placa se acumula e o paciente não consegue escovar embaixo dessa gengiva. Entendi. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero só fazer mais uma pergunta para o senhor. Nós comentamos no bloco anterior que cerca de 100 milhões de brasileiros aí tem o problema da gengiva maior, né, acima. Algum dente é afetado por retração gengival. Retração gengival, era esse o termo que eu precisava. E eu tenho outro dado aqui que fala que 70% da população aqui do país está insatisfeito com o sorriso. Então, tanta gente assim, não sei se exatamente é por retração gengival ou não, ou simplesmente por uma insatisfação, mas é um problema, teoricamente, pelo menos fácil de ser resolvido, né, doutor? Basta Exatamente. procurar um profissional como o senhor. Sim. Qualquer profissional que esteja apto e treinado a fazer tais procedimentos. Tá certo. Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um grande prazer, Rafael. Obrigado mesmo. Bom, e para você que está em casa, eu deixo aqui o nosso muito obrigado por nos acompanhar. Valeu mesmo aí pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá.